Olá pessoal, olá meus colegas. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Duzzi. O objetivo dessa gravação é mostrar para vocês, claro, de forma resumida, como funciona a dinâmica molecular. Muitos me perguntam, né, como funciona, e eu já postei. Eu também estou entrando nessa área, né, da dinâmica molecular de uma forma mais autônoma. Então, eu estou aqui quebrando a cabeça com os scripts em Python, em Bash, para poder rodar a dinâmica molecular de uma forma mais otimizada. Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte: quando você tem uma proteína para simular, você pode optar ou jogar comando por comando no terminal. Por exemplo, eu utilizo o Gromax. Ou você pode criar scripts e colocá-los, né, de forma otimizada para que o seu trabalho seja mais automático, eu acho que é mais, como diz, mais rápido, né? Então, você cria, claro, tanto diretórios que vão servir como uma base para os inputs, né? Durante a criação do seu script, você vai ter que ter, colocar o diretório, né? Criar os diretórios de input e também de output. Então, primeira coisa é organizar esses diretórios de acordo com o seu script. Né? O que vai ser o diretório, quais vão ser os diretórios de input e os arquivos de input e para onde esses diretórios, onde os arquivos de saída, para onde que eles vão. Criado isso, você então joga o seu primeiro comando. No meu caso, eu já joguei esse comando, já fiz a minha primeira, etapa, né, da preparação, né? No caso aí da topologia, eu criei aí alguns arquivos de saída utilizando o input que é o PDB, né? Eu coloquei lá o PDB e perceba, no meu script, esse primeiro script para começar a dinâmica molecular, eu fiz de uma forma que, ao invés de eu ficar digitando toda vez a proteína que eu queria, eu coloquei, vamos dizer, uma variável que fosse a ela, né? Que buscasse essa proteína que eu vou trabalhar, que é um AML, para que ao invés de toda vez eu ficar digitando lá um AML, então eu já fiz uma variável, já joguei uma variável nesse script para puxar somente essa proteína, né, esse nome, né? Então, com alguns recursos aí que você aprende no Bash e até no Python, você consegue chegar nessas variáveis, né, para que facilite e automatize o seu trabalho durante a busca do PDB, né? Pois bem, então você vai jogar por exemplo, esse meu comando é em Bash, né? Então eu fui lá, joguei, né? Aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu vou compartilhar a tela. Então, sendo mais exata, eu tô logada com a Baldur, que é lá em Ribeirão Preto. Eu tô na minha casa, então eu faço acesso remoto lá na Baldur, que é onde está contido todos os meus documentos para a dinâmica molecular. Então eu uso o computador de lá, né, para rodar a dinâmica molecular. Então perceba que eu tenho aqui, ó, a minha pasta, meu diretório, né, onde eu vou estar rodando a minha dinâmica molecular, é meu diretório principal. Então eu abrindo esse diretório, essa pasta, perceba que tem vários scripts, né?
e os arquivos que servirão de input para essa minha dinâmica molecular. Então, primeiro eu joguei, como é Python, esse é meu primeiro script. Como termina em py.py, esse script A eu tenho que digitar Python, espaço, aí eu copio esse script A, colo na frente e pronto. Vou então rodar esse comando, né? Isso aqui é para caso de troca de réplica, né? Dinâmica molecular por troca de réplica. Não seria o caso eu explicar para vocês. Beleza, o segundo passo seria esse script B, propriamente dito, onde eu vou começar a estar fazendo, né, a minha dinâmica molecular, onde eu vou escolher aí o campo de força, o modelo de água. Então, a partir desse script aqui, eu já escolho ele. Eu já jogo os comandos para que eu escolha o campo de força e o modelo de água. O input, então, ele vai ser o próprio PDB. Então, durante a formação desse script, você vai ter que colocar o seu ponto PDB, por exemplo, um AML, no local que você colocou no seu script, que você vai puxar ele, que vai servir de input. E também o local para onde os outputs vai, as saídas vão. Depois de você rodar esse script, como ele é em bash, você vai ter que então digitar o ponto barra, espaço e o nome e colar esse nome todo aqui, que é o nome do script que eu coloquei, ou colocar bash, espaço e o nome desse arquivo aqui, né? O nome desse script. Beleza. Então, esse script, ele otimizou vários comandos, né? Então, a partir desse script montado, eu já coloquei, por exemplo, eu escolhi aqui o tipo de água, por exemplo, aqui eu utilizei o tipo 4PW, eu já escolhi o campo de força, né? Eu utilizei aqui o Charme 22, e ele gerou, então, e claro, né, e outras aqui opções, né, do C-terminal, do N-terminal. Quando pede a opção N-terminal, por exemplo, eu escolhi o padrão, né, o N-terminal, que é o NH2, e o C-terminal, de várias opções, eu escolhi o padrão também, que é o COOH. Beleza. Então, perceba que o input para eu criar, para eu poder executar esse comando, foi simplesmente o PDB. E o PDB, você baixa ele lá no banco de dados de proteínas, né? Só você digitar aí no Google PDB, e pronto, busca lá a tua proteína de interesse para você trabalhar. Se ela tiver numa resolução boa, então você pode rodar a dinâmica molecular dela. Se não tiver na resolução muito boa, você pode modelar essa proteína, ou se não tiver nada dela, e você tem que utilizar uma modelagem comparativa ou outros métodos de modelagem para poder ter esse PDB da tua proteína, porque o input, ele é o PDB. Então, o input aqui do meu foi um AML.pdb. Beleza. O output vai ser, então, vão ser gerados, então, alguns arquivos de saída que eu coloquei em determinada pasta, né? Lá no próprio script você tem que dizer, para onde que esses arquivos criados durante esse tratamento, essa primeira etapa vão, né? Então, eu coloquei, por exemplo, numa pasta, um diretório, eu coloquei alguns para ir para o Single Equilibration e outros eu coloquei no próprio diretório principal, né? Então, vão ser criados alguns outputs, claro, para servir de continuidade, né, para a continuidade da dinâmica molecular, né, de todo esse tratamento, que vai ser o arquivo de topologia,
né? Vai ser o arquivo de restrição de posição e o arquivo de estrutura pós-processado. Então, você vai ter o ITP, o ponto ITP, o ponto top e o ponto GRO. E também eu tirei, né, algumas moléculas de água, então acabou incluindo também o PDB clean, né? Deixa eu ver se tem mais algumas informações aqui para vocês, né? Lógico, isso aqui é só um resumo do resumo mesmo, né? Por exemplo, o ponto .gro, esse arquivo, né, o PDB underline process.gro, ele é um arquivo de estrutura no formato GROMACS, que contém todos os átomos definidos no campo de força, né, que foram adicionados dos aminoácidos das proteínas. Já o ponto top é a topologia do sistema e o ponto ITP vai ter as informações usadas para poder restringir as posições dos átomos pesados. Então, se você quiser visualizar essa etapa visualmente ali, né, você pode utilizar o VMD, você pode utilizar o Quimera, você pode utilizar o Paimon para visualizar o que você já criou. Nesse caso aqui, você vai ter a proteína sozinha, né? Só vamos ver então, ó, deixa eu entrar aqui no Single Equilibration, que é para onde eu mandei o ponto GRO, isso mesmo. Então, vamos lá, ó. Eu vou ir no Single Equilibration, né? Perceba que então que eu tenho a proteína assim, algumas moléculas de água, né? Clean e o processed.gro. Então, se você quiser visualizar esse arquivo aqui, essa extensão, você copia, coloca, por exemplo, vamos colocar no Quimera mesmo, Quimera, e cola aqui. Enter. Espera um pouquinho. Então, gente, a partir desse momento, essa proteína que você vai visualizar aqui no Quimera, aqui, ó, ela já está no formato que contém todos os átomos definidos no campo de força que você escolheu, né? Então, você acabou de definir esses átomos de acordo com o campo de força que você escolheu, né? Os átomos de hidrogênio, por exemplo. Olha só. Tá? Então, agora eles estão definidos. Todos esses aminoácidos aqui, né, das proteínas, elas foram, todos esses átomos foram definidos no campo de força escolhido. Tá? Então, pessoal, é isso, né? Agora, esse primeiro vídeo, né? Seria mais assim, eu vou tirar aqui do compartilhamento de tela. Eita! Então, pessoal, esse foi só a primeira parte, uma primeira parte mostrando para vocês, não é claro, nenhum tutorial, não é nenhum passo a passo ensinando vocês, não. É apenas uma forma, sim, de incentivá-los a dar continuidade para quem quer começar na dinâmica molecular. Assim como eu estou começando os meus primeiros passos, eu quero estar registrando e mostrando para vocês. Porque daqui a alguns anos a gente vai se comunicar e trocar figurinhas, né? Então, tudo tem seus primeiros passos. Eu já rodei algumas dinâmicas antes, né? Só que de uma forma
menos autônoma. Agora eu estou propriamente dito fazendo as coisas sozinhas, né? E eu quero compartilhar esses meus primeiros passos com vocês. Eu venho da bioinformática, né? Onde eu, claro, eu tenho, vocês vê aí minhas postagens, eu tenho mais afinidade. Porém, gente, eu preciso entender um pouco mais e somente na dinâmica molecular eu vou conseguir isso. Cada um tem, não que um é melhor que o outro. A dinâmica molecular com a bioinformática, juntas, elas te dão uma compreensão melhor do que está acontecendo. Então, eu preciso dos dois. Na dinâmica molecular, por exemplo, eu quero utilizar esse recurso para entender já fenômenos termodinâmicos, né? O delta-delta-G, né? A variação de energia livre de Gibbs, por exemplo. Aí eu preciso sim da dinâmica molecular, né? Mas agora eu estou começando aí com esses modelos da 1-AML, que é uma proteína até que eu já rodei ela na dinâmica, e eu estou mostrando para vocês. O primeiro passo, então, é você criar a sua topologia, né? Definir o seu solvente, o seu campo de força, o seu input, como vai chamar o seu input, o seu diretório, né? Que vão estar contidos os seus inputs, qual vai ser a pasta de output, e definir tudo isso no script de forma automatizada para você não ter que ficar rodando comando por comando, né? Porque depois é só você escolher, igual aconteceu ali comigo, eu tive apenas que colocar lá o número, né, que eu queria, né, porque apareceram várias opções de campo de força, eu coloquei Charm 22 e depois várias opções de água, eu coloquei a Tip 4PW. Por que eu escolhi essa água, né? Não existe uma água melhor, não existe um solvente melhor, um campo de força melhor para eu definir. Isso tudo é relativo, depende da proteína que você está trabalhando. Vamos dizer assim que não existe um geral melhor, existe o melhor para a tua proteína. Então, assim, o campo de força que eu estou trabalhando e o solvente que eu estou trabalhando é melhor para a proteína que eu estou trabalhando, né? Por exemplo, tem como você simular até em estado muito com temperatura muito baixa, até em gelo, por exemplo, assim, né? Então, assim, vai de cada PDB. Para você decidir isso, você tem que fazer muitos estudos. Eu, por exemplo, eu tenho um diretório somente com solventes, né? Então, você vai lendo, para poder definir o melhor solvente para a sua dinâmica molecular. Porque tudo tem uma resposta. O que seria esse campo de força? O porquê dessa água, né? Por que eu não posso usar um outro tipo de água em certas outras estruturas, né? Tá tudo relacionado a isso, tá bom, pessoal? Até mais, espero seu incentivo para vocês e para a gente continuar juntos nela. Para você que está aí parado, sem saber o que fazer, eu vou. Não, vamos, gente, vamos todo mundo, vamos pesquisar. A gente precisa crescer em pesquisa aqui no Brasil, melhorar a qualidade dos nossos índices, né, de pesquisas, incentivar a pesquisa para que os pesquisadores também tenham maiores investimentos para ficarem aqui, né, os pesquisadores tops, né? E então é isso, né? Eu sei que está um pouco longe de acontecer, porém, se ninguém fazer nada, a gente vai ficar parado, estacionado no mesmo lugar. Então, eu espero ser referência para alguém, né? O pouco que eu me dou seria justamente para isso, servir de referência para alguém, porque eu também estou começando. E bora. Não vamos desistir. Durante a nossa corrida vai ter muita gente que vai querer tirar o nosso brilho, como vem me acontecendo demais. Eu fico muito mal, fico muito na bad, só que aí eu respiro e oro
e volto para o equilíbrio, ou pelo menos tento voltar para o equilíbrio e dar continuidade. Se precisarem de alguma ideia, algum help, eu estou aqui. E bye bye. Até mais.